Eu vou fechar aqui que eu tô tomando café, só um minutinho. Tá, fica à vontade, gente. Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre assistência de enfermagem ao paciente oncológico. É uma especialidade bastante importante, né? Uma especialidade que já tem um valor considerável no mercado. Então, para quem gosta, né? Quem tem intenção de fazer uma residência, quem tem intenção de investir nessa área, é uma área que, com certeza, vai ser sempre muito disputada no mercado. Até porque a gente sabe que a oncologia, por mais que a gente esteja, né, os pesquisadores empenhados em buscar, né, uma cura mais efetiva, a gente sabe que a gente ainda está muito assim na tentativa, né, nas tentativas e erros e acertos, né? Então, eu sempre falo, às vezes a gente dá 10 passos para trás e, de repente, 10 para frente, 9 para trás, né? Está tudo super controlado, aí, de repente, descontrola, parece que aqueles medicamentos já não estão fazendo mais a ação desejada, então a gente ainda tem muito que investir nessa área de oncologia. Então, por isso eu falo, né? Quem quer se especializar, quem gosta, porque não é todo mundo também que vai se adaptar a esse tipo de especialidade, é uma especialidade sofrida, né? Com prognóstico nem sempre muito favorável, né? Então, implica também no contexto muito grande de família, de tudo isso. Então, tem a questão de muitas amputações, então nem sempre todos os enfermeiros vão gostar. Mas, para quem gosta, a gente tem aí a residência no INCA, que é excelente, né? Então, vale a pena se especializar. Vou aqui compartilhar os slides com vocês, para a gente ir falando um pouquinho mais. Está todo mundo visualizando, turma? Sim. Então, assim, particularmente, eu acho linda essa especialidade, mas, assim, nunca quis fazer concurso para o INCA, porque eu acho que, para mim, é assim, uma questão muito, muito sofrida, de muito envolvimento. Então, a gente já se envolve em tantas coisas, né? Mas, para quem ama de paixão, acho super importante. Então, a gente vai ver que o câncer é uma doença já bastante antiga, não tão antiga como outras, né, como a tuberculose, como a hanseníase, mas já bastante antiga para a gente ainda estar com tantas dificuldades, né? É um problema grave ainda de saúde pública, principalmente em determinados locais onde a população não tem acesso a quase nenhum tipo de exame que vá fazer um diagnóstico, né, que a gente vai conseguir fazer efetivamente uma prevenção, né? Então, a gente tem uma mortalidade alta ainda, tá? Ela está classificada como o terceiro grupo de mortalidade por causa conhecida, tá? E é uma doença que tem localizações, né, e aspectos clínicos múltiplos, né? É um câncer, ele pode aparecer em qualquer parte do nosso organismo, dá sinais muito pouco prováveis, né? Sinais que a gente nem desconfia que seja, sinais que a gente pouco valoriza, até porque a gente não vai conhecer todos os sinais, uma vez que a gente também não conhece, não sabe onde essa doença está localizada, não é verdade? Então, o diagnóstico torna-se muito mais difícil, o diagnóstico torna-se também diagnosticado numa fase já muito evoluída da doença, que dificulta bastante. A nossa rede pública de saúde também está muito difícil, então a gente tem uma demora bastante considerável em determinados locais, a gente tem demora para a realização de uma biópsia, que vai ser um exame confirmatório, que alguns hospitais só fazem a cirurgia depois de estar com o resultado da biópsia, então a gente tem dificuldade para marcar a consulta com o especialista, a gente tem dificuldade para marcar uma biópsia, tem dificuldade para marcar a cirurgia, enquanto isso a doença vai se alastrando, né? Aquele tumor vai crescendo e tomando proporções que, quando chega realmente na hora de fazer a cirurgia, já temos um outro problema. Mas a gente torce para que isso melhore, a gente está vivendo
um momento político também bastante complicado, onde o incentivo para o Ministério da Saúde está bastante reduzido, e, em consequência disso, reduz todo tipo de atendimento. O câncer, ele é um nome que é dado a um conjunto de mais de 100 doenças, né, que tem em comum o crescimento desordenado de células, né, podendo causar metástase ou, em alguns casos, não. Tá? Mas o diferencial dela é justamente a questão da metástase. Aqui eu trouxe algumas carcinogêneses, né, para a gente saber assim, quais os agentes estão envolvidos, né? Então, a gente tem os agentes químicos, como o tabaco, né? O fumo, né? Que pode estar, né? Embora eu tenha colocado aqui associado ao câncer de boca, de laringe, de esôfago e até de pulmão, né? Que é sempre muito falado, mas a gente sabe também que muitas vezes o paciente relata para a gente, paciente com um câncer bastante expressivo de laringe ou de pulmão, ele relata que ele nunca fumou, né? Então, a gente não pode colocar 100% a culpa no fumo, mas a gente sabe que ele é um fator determinante bastante significativo. A gente também tem os agentes farmacológicos, como os esteroides, aqueles anabolizantes que o pessoal gosta de usar, tá? Que, quando usado, né, numa quantidade grande demais, pode levar, né, ao câncer hepático, por conta do fígado, né, começar a apresentar dificuldade, tá, no metabolismo desses fármacos. A gente também tem os agentes físicos, né, principalmente o raio ultravioleta, que está associado ao câncer de pele, que a gente, desde muito cedo, a gente fala isso, não é verdade? Quando a gente, de jovem, adolescente, começa a ir à praia, a gente sempre fala a questão de utilizar o filtro solar, está sempre repondo esse filtro solar, mas a gente sabe que o pessoal que quer ficar morenaço, né, aquela cor bonitona, ninguém respeita isso, e aí nem coloca filtro solar, coloca bem aqueles óleos para bronzear, e aí a gente, quando é jovem, não considera isso, não considera muito isso, mas ao longo dos anos a gente pode ter uma resposta, né, não tanto positiva em relação a isso. A gente também tem os agentes biológicos, tá, que pode causar principalmente o HPV, tá, que leva a um câncer de colo uterino, e outros agentes que eu não trouxe aqui que são menos expressivos. Tá? Então, só para a gente lembrar que muitos de alguns cânceres, tá, eles podem estar associados, tá, em função, tá, da exposição a esses agentes. Tá? Agora, como eu falei, também a gente não tem como afirmar, tá, com exceção do câncer de pele, que ele tem uma comparação bastante importante, né, realmente com a questão do raio ultravioleta, né? O restante a gente sabe que pode estar envolvido, mas a gente não tem como afirmar. Aí eu trouxe aqui, gente, algumas diferenças, tá? Para a gente estar conhecendo o que é um tumor benigno de um tumor maligno, tá? Mais à frente eu fiz uma tabelinha que ela ajuda bastante na hora da gente memorizar, tá? No tumor benigno, muitas vezes, a gente vamos pensar, refletir um pouquinho, que quando aparece uma suspeita, desde uma simples verruga, para quem costuma frequentar dermatologista, sabe que o dermatologista ele tem verdadeiro horror de verruga, que eles falam que toda verruga é um pré-câncer. Então, desde uma simples verruga, que pode ser um tumor bem pequenininho, tá, até um tumor gigante, tá? Ele pode ser tanto benigno quanto maligno. Então, também não é o tamanho do tumor que vai diferenciar ele da malignidade ou não. Tá? Então, a gente pode ter, tá, um tumor bem pequenininho, como às vezes a gente tem no tumor de mama, né? Um tumorzinho que é o tamanho de uma cabecinha de alfinete, tá? Uma coisa mínima, e ele pode ser extremamente maligno, tá? Ter uma ação bastante disseminada, daquele câncer que vai ser infiltrante, tá? E, na verdade, ele aparecer para a gente como uma coisa bem pequenininha. E a gente, em contrapartida, pode ter um tumor de estômago,
um tumor de pulmão super gigante e ele ser benigno, tá? Então, no tumor benigno, a gente tem o acúmulo de células, né, que também se formaram da mesma forma que no maligno, de forma desordenada, tá? E descontrolada, mas que fica restrita ao seu local de origem, tá? Então, ele pode ficar ali para todo sempre, ele pode crescer, ficar gigante, mas ele não vai ser invasivo, tá? E ele não vai ter malignidade. Aí vocês podem perguntar assim, professora, mas eu já escutei falar que esse tumor, mais tarde, ele pode virar maligno, tá? Isso é uma coisa que realmente pode acontecer, mas pode não ter nenhuma associação com aquele tumor que já está instalado ali, tá? A gente não... Uma célula que é benigna, ela não vai se transformar numa célula maligna, tá? Já no tumor maligno, o que acontece, gente? Ocorre uma invasão também, né, de células que cresceram de forma desordenada, tá? Mas ela invade rapidamente a corrente sanguínea, tá? Por isso a questão da metástase. Então, às vezes a gente tem um tumor de mama e está com metástase no cérebro, tá? Um tumor de pulmão que também pode fazer metástase no cérebro, no local mais distante, tá? Mas ela vai via corrente sanguínea, então a gente não tem como saber onde ela vai desenvolver um novo tumor, tá? Então, qualquer lugar pode vir a desenvolver um novo tumor. Aí aqui, gente, eu fiz uma tabelinha aqui, porque às vezes fica mais fácil para a gente associar. Eu coloquei, ó, no benigno o crescimento é lento, no maligno ele é super rápido, tá? No maligno, um bom exemplo vai ser o tumor de mama, né? Às vezes a gente faz até uma mamografia, né? Fez uma mamografia hoje, daqui a 3, 4 meses você começa a aparecer, palpa um nódulo, e aquele tumor que nem era visualizado ainda na mamografia, já está num tamanho bastante significativo, tá? Então, ele tem um crescimento realmente muito rápido, tá? Um tumor maligno, turma, ele vai crescer, tá? Enquanto tiver espaço para ele crescer, enquanto ele tiver oxigênio ali para ele crescer, tá? Depois que o tumor cresce, que ele invade aquele espaço todinho, por isso a gente pode ter tumores gigantescos. Eu já comentei aqui uma vez com vocês, na aula de bloco cirúrgico, que a minha mãe faz um acompanhamento no Hospital do Fundão, tá? Daí ela tinha uma colega, né? Colega de banco de espera, que contava um caso que ela chegou lá no hospital com um abdômen gigante, achando que era uma gravidez, mas não era gravidez. Eu sei, eu vou resumir, tá? Ela engordou 20 e tantos quilos, eles operaram, era um tumor, tá? Um tumor que tinha 8 quilos, gente, uma coisa horrorosa, gigantesca. Ela tinha uma barriga que era uma coisa assim, parecia aquelas gravidez de múltiplos, né? Só que, gente, o tumor era benigno, vocês acreditam nisso? Depois de toda a cirurgia, de toda a confusão, ela ficou com uma cicatriz, gente, gigante, era o abdômen todo cicatrizado para tirar aquilo. E foi um tumor benigno, ela está sempre sendo acompanhada, né, até hoje. Então, assim, mas foi um tumor também de crescimento rápido, muito diferente do que é a característica do tumor benigno, que a gente vê, a gente tem aquela verruguinha, né? Aí aparece lá, Natália pode falar, você viu uma verruguinha no seu filho, essa verruguinha vai crescer, ele vai fazer 15 anos, 20 anos, vai crescer um pouquinho mais, né? Parece que a verruguinha vai crescendo junto com a gente. Ela tem um crescimento muito lento. E já se fosse um maligno, né? Aquela verruga daqui a 1 ano já ia estar uma coisa gigantesca, tá? Então, crescimento é realmente muito rápido. Por isso que a gente tem uma corrida, né? Na verdade, contra o tempo, né? Porque todas as dificuldades no serviço de saúde, a gente está sempre correndo contra o tempo. Então, na verdade, assim, o crescimento é o grande diferencial, porque se esse crescimento fosse mais gritante ainda, seria o maior sinalizador para a gente. Porque se a gente for pensar em tudo no nosso corpo, a gente todo dia vai falar, será que eu estou com câncer no cérebro, câncer no pulmão, câncer, né? A gente vai ficar enlouquecendo, né? A gente vai passar a vida se palpando toda, né? Procurando um sinal que seja
relacionado a algum tumor. Deixa eu voltar lá. Daí a gente tem um tumor que ele é no lento, no tumor benigno, bem delimitado, ele sempre se apresenta quando a gente vai retirar ele, encapsulado, com uma camada coberta ali, uma películazinha que a gente consegue tirar ele inteiro. No tumor maligno, ele é mal delimitado, ele nem sempre está 100% encapsulado. Algumas vezes essa cápsula já se rompeu, o que é nossa grande preocupação, ou então que ela não rompeu ainda, mas que ela esteja muito aderida, muito colada ali ao órgão onde ele está, e aí quando a gente vai fazer esse descolamento, que a gente faz através de pinças especiais, tipo assim, uma colherzinha que a gente vai raspando, muitas vezes horas fazendo isso, para a gente não dar nenhum vaso sanguíneo, para essa cápsula não se romper, porque uma vez que ela se rompa, essas células malignas vão cair rapidamente na corrente sanguínea, favorecendo a disseminação desse tumor em outro local, tá? Então, vai ajudar mais ainda a piorar a situação. Tá? No benigno, a mitose não é presente, já no maligno é. No benigno, a gente nunca tem metástase, mas no maligno, sim. E a recidiva, o que é recidiva? A reaparecer de novo o tumor. No benigno, uma vez que a gente tirou, ele não aparece mais. No maligno, a gente pode tirar o tumor, mas ele pode reaparecer. Muitas vezes, turma, ele reaparece, inclusive, no mesmo lugar. Vou dar um exemplo. Às vezes, o tumor está localizado num local que a gente não consegue remover o tumor total. Eu tive um paciente que ele teve um tumor no pulmão. Aí foram para a cirurgia, só que quando foram fazer o descolamento do tumor, né? Porque todo tumor maligno ele fica colado ali. Então, a gente tem que ir raspando para tirar, para descolar, para ele sair inteirinho. Só que uma parte, gente, estava aderido, tá? Na medula. Daí ficou aquele impasse. Se mexe muito na medula, eu posso fazer uma lesão neurológica, né? Então, o paciente sai daqui sem o tumor, mas sai um vegetal. Tá? E daí eles fizeram o quê? Um descolamento e rodearam aquela partezinha da medula e deixaram, tá, um pedacinho que era assim, uma coisa micro do tumor ali. Essa cirurgia, a gente, foi feita em setembro. Tá? Aí o paciente tinha indicação só de irradiar, não tinha indicação de quimioterapia. Ele fez 60 sessões de radioterapia todo dia fazendo, tá? Ficou assim, curado, super bem, tá? Quando chegou no dia 2 de novembro, eu nunca vou esquecer isso, porque foi um feriado, esse paciente começou a passar mal, levaram ele para o hospital, aí chegaram lá, fizeram uma tomografia. Gente, esse pedacinho que tinha ficado, cresceu, estava do tamanho de uma mão, gente. Uma mão, tá? Aquele pedacinho cresceu e virou um tumor maior do que o que ele tirou. Daí ele não chegou a ser reoperado para remover aquilo, ele não podia mais fazer radioterapia, que a gente não reirradia, tá? Eu ainda tentei, na tentativa de salvar o paciente, falei, vamos mentir, gente, vamos encaminhar ele para outro hospital e dizer que ele não fez a radioterapia e o pessoal reirradia ele. Se ele vai morrer, ele morre de um jeito ou de outro. Que assim, foi um paciente que a gente teve, ele conquistou muito a equipe, né? Uma pessoa assim ótima. E ele descobriu esse tumor, gente, ele era professor de história. Ele tinha feito concurso para a UERJ, passou em primeiro lugar. Daí foi fazer exame médico, aí pediram um raio-x de pulmão. No raio-x de pulmão viram esse tumor. Assim, a gente ficou assim, muito, né, envolvido com a história dele. Mas quando chegou mais à frente, 15 dias depois, ele fez uma embolia pulmonar e faleceu. Nem conseguimos fazer muita coisa. Então, só falando assim,
que a retirada do tumor de forma perfeita, de forma assim, integral, ela é super importante para que nenhuma daquelas célulazinha maligna caia ali na corrente sanguínea e faça um estrago. Mas eu estava falando que ele pode fazer a recidiva no mesmo local, tá? Ou ele pode fazer a metástase. Quando é metástase, né, nem sempre a gente fala que é uma recidiva, porque a gente só pode saber se é metástase depois que a gente fizer a biópsia. Para ser metástase, gente, tem que ser o mesmo tipo de célula que cresceu no tumor anterior. Também vou dar um exemplo aqui. A gente teve um paciente que chegou lá com diagnóstico de tumor de estômago, um tumor grande, tá? Gigante. E aí, quando esse paciente vai operar, tá? Ele tem que fazer um rastreamento, tá? Então, a gente faz tomografia, ultrassom em todos os outros órgãos para ver se ele já tem alguma metástase. Então, o que aconteceu? Quando foi fazer tomografia de pulmão, detectaram outro tumor no pulmão. Então, ele tinha um tumor no pulmão e um tumor no estômago. Aí foram biopsiar. Só que, por incrível que pareça, turma, o tumor do pulmão era um, o tumor do estômago era outro, não era metástase. Tá, então, a gente também pode ter isso. Não é tão comum, tá? Mas pode aparecer 2 tumores, tá? Que a gente vai falar mais à frente quando eu falar sobre o tratamento, tá? Que possa ter a linhagem dele, a linhagem é assim, de como ele é formado, tá? Então, se ele é um adenocarcinoma, se ele é um sarcoma, se ele é um mieloma, aqueles nomes todos, tá? Então, para cada tipo, a gente tem um tratamento. A quimioterapia para um sarcoma é uma, para um adenocarcinoma é outra. Aí esse paciente tratou, fez a cirurgia, tirou o tumor de estômago e começou a fazer radioterapia para reduzir o tumor do pulmão, para que ele pudesse operar daí a um tempo, né, para tirar, mas no meio do trajeto ele veio a falecer, tá? Então, assim, existem muitas situações, né, que a gente vai compartilhar no nosso dia a dia e também aprender, gente, porque a parte assistencial, ela é uma escola para a gente, porque é muito fácil eu estar falando aqui, mas se torna mais fácil da gente entender quando a gente está vivenciando a situação. Então, a gente vai ver, a gente vai entender, tá? A gente vai querer saber mais como é que aquilo aconteceu, e muitas coisas no câncer, gente, ainda estão pouco esclarecidas, não é verdade? Se a gente tivesse um esclarecimento muito amplo, com certeza o tratamento já seria muito mais eficiente, né? Então, paramos na recidiva, né? Então, no tumor maligno, a recidiva ela é frequente, tá? Aí eu trouxe também uma diferença aqui para a gente entender um pouquinho sobre carcinoma e sarcoma. Aí vocês vão falar, poxa, professora, mas eu vou precisar saber de tudo isso. Ah, vocês vão sim, vocês vão ser enfermeiros, tá? Então, é muito feio, turma, a gente não saber diferenciar, a gente não saber entender o que é uma recidiva, a gente não saber o que é o nome de um tumor. É lógico que não vai dar para a gente sair daqui gravando, com tudo isso na cabeça gravado, mas quando a gente chegar no nosso estágio, 8º período, 9º período, a gente tem que explorar mais isso, para a gente começar a incorporar os termos técnicos, para a gente entender melhor, para a gente, quando for disputar uma vaga no mercado, a gente ter o nosso diferencial. Tá? Então, o carcinoma, ele acomete tecidos epiteliais, como pele ou mucosa. Já no sarcoma, tá? Ele acomete mais os ossos, músculo ou cartilagem. A gente vai ver muito mais carcinomas do que sarcomas, tá? Porque ele aparece muito mais, tá? Nos grandes órgãos, né? Mas a gente também vai ter muita oportunidade de ver os sarcomas. Aí aqui eu trouxe alguns nomes também para a gente começar a se familiarizar, professor, mas eu não gosto de oncologia, tá? Eu também não é a minha primeira escolha, turma, só que eu trabalho no hospital geral, tá? Então, para a gente vai chegar de tudo. Ah, professora, mas a senhora não trabalha no centro cirúrgico? Trabalho sim,
mas lá vai chegar paciente também com tumor para ser operado. A gente vai receber paciente também que pode estar sendo operado de uma apendicite, mas ele pode estar fazendo um tratamento de um câncer, tá? Então, a gente não vai escapar, tá, de conviver com essas situações, tá bom? Então, a gente vai ter aqui o adenocarcinoma, tá? Que é o acometimento das glândulas, tá? O adenocarcinoma, turma, ele pode ser um adenocarcinoma que é específico, ele pode ser um adenocarcinoma indeterminado. Quando ele é indeterminado, tá? A gente não sabe a origem dele, tá? Então, a gente tem muito mais dificuldade para usar um quimioterápico mais eficiente, tá? Porque ele é indeterminado, tá? É como se a gente pesquisasse tudo nele, mas assim, o finalzinho, tá, dele a gente não sabe. Então, a gente tem mais dificuldade para saber como o paciente vai reagir ao tratamento quimioterápico que a gente está oferecendo para ele. A gente tem o osteosarcoma, então, se a gente pensar no prefixo que vem, né, a gente osteo, né, a gente já vai memorizar que está relacionado a ósseo, né? No adenocarcinoma, a gente vai ter mais dificuldade, para a gente lembrar que adeno está relacionado à glândula. No osteocondroma, tá? A gente pode pensar que é osso também, se a gente visualizar, se a gente considerar só o prefixo, que é o mesmo do osteosarcoma, tá? Mas no osteocondroma, a gente tem o quê? Tá? Um tumor nas articulações, tá? A gente tem o linfossarcoma, tá? Que também é um sarcoma, então ele acomete os gânglios linfáticos. E a gente tem o reticulosarcoma, que acomete as células reticulares. A gente tem outros mais específicos, mas que eu não considerei para trazer aqui, uma vez que a gente não vai conseguir gravar todos esses nomes. Mas quando vocês acessarem, turma, o prontuário do paciente, tá? Daí vocês vão ver lá, tá, o resultado, tá? Vai estar lá dizendo que é um adenocarcinoma de pulmão, que é um osteosarcoma, tá? Por exemplo, de joelho, né? Alguma coisa, tá? Então, vocês já vão ter uma noção maior, né? E melhor, tá? Do que o paciente tem e também, gente, do que vai vir pela frente. Porque a enfermagem, eu sempre falo, a gente não pode pensar no paciente ali só no agora, não é verdade? A gente tem que pensar que ele chegou ali para a gente, foi feito um diagnóstico, ele vai ter um prognóstico, tá? Que vai ser uma cirurgia ou um tratamento pré, pode ser que ele faça primeiro uma radioterapia para depois fazer a cirurgia, em tumores muito gigantes, como tumores no cérebro, tá? Se ele estiver muito grande, a gente primeiro precisa diminuir esse tumor, para quando a gente invadir o cérebro, a gente não lesar, tá, as estruturas cerebrais e deixar o paciente com defeito, né? Todo mundo sabe qual, que pode, né, encostar no nervo óptico, encostar no nervo da fase, tá? E aí a gente vai lesar o paciente. Então, o que a gente faz? A gente faz algumas sessões de radioterapia, a radioterapia ela vai secando o tumor, tá? Ela vai deixando ele enrugadinho. Então, isso faz o quê? Faz com que ele diminua. Então, ele já permite que o cirurgião consiga chegar com mais facilidade ali e remover esse tumor, tá? No cérebro, a gente sempre opta, é quase uma rotina, a gente fazer a radioterapia antes, tá? Porque qualquer espacinho maior que tenha para a gente é super válido. Tá? Mas em alguns locais também de difícil acesso, tumores na medula, a medula ela não pode receber irradiação. Então, o paciente usa, tá, um protetor de medula, que é um protetor de um material, tá, que eu não sei explicar bem, como se fosse um ferro, tá, onde a radiação não penetra, tá? Então, vai irradiar só nas proximidades. Bom, agora a gente vai passar aqui para o diagnóstico do enfermeiro, tá?
como que o enfermeiro vai fazer esse diagnóstico, tá? Ah, professora, mas eu estou lá no hospital ele já chegou com o diagnóstico. Sim, mas a gente não pode pensar que nós vamos estar, todos nós, toda a turma vai estar trabalhando na rede hospitalar. A gente pode ter a turma que vai ficar na atenção básica, não é verdade? E também, gente, não precisa da gente estar na atenção básica, nem no hospital. A gente pode estar fazendo o diagnóstico, né, num amigo nosso, num vizinho nosso. Então, as nossas contribuições, tá, são inúmeras. Então, a gente precisa, primeiramente, de uma anamnese muito bem feita, daquela anamnese que eu sempre falo com vocês, tá? Da gente saber buscar informação, da gente saber perguntar, da gente conquistar a confiança do paciente para que ele nos informe, né, o que realmente está acontecendo, para que a gente possa chegar a um diagnóstico, tá, assertivo, porque muitas vezes o paciente também quer enganar a gente, porque ele não quer saber o que ele tem. Ah, então, aquela anamnese bem feita. A gente pode estar orientando, tá, a fazer o autoexame das mamas, porque muitas vezes, tá, algumas mulheres não permitem que nós façamos esse exame, tá? Vou contar para vocês que minha colega, tá, que eu nunca fui da atenção básica, mas ela pegou uma paciente que também não deixava nunca deixou examinar as mamas. Daí, uma vez, essa paciente chegou muito mal, muito anêmica, né? E aí ela falou que precisava fazer esse exame, aí, por fim, a paciente deixou. Vocês acreditam, gente, que uma das mamas já não tinha quase mama, era uma ferida gigantesca, mas uma coisa assim, muito horrorosa, tá? Já não tinha mais nada, secreção fétida, aquilo tudo infectado, tá? Porque simplesmente ela nunca mostrou aquilo para ninguém. Tá? Então, a gente pode estar fazendo tanto o exame quanto o autoexame, tá? O preventivo ginecológico, né, que é importante também. E aí a gente tem outros, né, exames que muitas vezes não depende só da gente, que já é uma solicitação de exames de imagem, depende da solicitação do médico, mas normalmente na atenção básica isso é feito com uma parceria muito grande, tá? Então a gente pode estar pedindo raio-x, uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia digestiva, marcadores tumorais, que é um exame de sangue, tá? Que é o PSA. Ele serve para mostrar, por exemplo, um câncer de próstata. A gente pode estar na anamnese, tá? No exame físico, tá? Observando alguma mancha na pele, tá? E aí, durante a anamnese, tá? A gente pode estar conversando, perguntando como é que está a digestão desse paciente, se ele sente alguma azia, algum estufamento abdominal, avaliar fezes, urina, tudo que possa, gente, nos ajudar a chegar a um diagnóstico. Quem procura atenção básica, tá? Normalmente, quando chega lá, já está apresentando algum sintoma, tá? Algum sinal ou algum sintoma, ou os dois. Então, assim, é muito importante para a gente que a gente crie essa habilidade, tá? De reconhecer, de buscar, né? De fazer aquela jogada, né? Para descobrir se o paciente tem isso ou aquilo. Como eu falei, cada câncer, né, gente, vai ter as suas peculiaridades. Então, a gente também não vai saber o que eu vou perguntar para câncer de pulmão, para câncer de estômago, para câncer de fígado, para câncer de cérebro, a gente vai enlouquecer, né? Mas a gente, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo fazer alguns casamentos. Se o paciente começa a falar que está com a dor abdominal, a gente já vai pensar em tudo ali que está no abdômen, não é verdade? Pode ser um câncer hepático, pode ser um câncer até renal, que não esteja ainda com alguma resposta urinária propriamente dita, pode ser um câncer no estômago, pode ser até um câncer no esôfago, né? Que aqui já está passando para baixo. Então, a gente vai tentando, né, rastrear de um jeito ou do outro para onde esses sinais e sintomas eles estão dirigindo o paciente. Gente, só falando assim que
nossa participação ela é muito importante, tá? Eu também, minha colega pegou uma paciente, essa mesma colega, eu falo que ela sempre busca as coisas mais complicadas, né? Ela pegou uma senhorinha também que nunca tinha feito preventivo, mas nunca deixava também. Aí um dia ela conseguiu convencer, ela é muito boa nessa questão da conversa, sabe? E daí ela descobriu que essa paciente tinha um prolapso, gente, de útero gigantesco. O útero já vivia do lado de fora, tá? Há mais de 3 anos, convivendo em perfeita harmonia, tá? Do lado de fora. Totalmente descorado, né? Daquela cor avermelhada que ele é, tá? Então, assim, só assim conseguiu diagnosticar isso. Aí foi agendada a cirurgia, colocaram o útero lá no lugar, bonitinho. E com isso a gente tem casos, né? De bexiga também, que acontece isso, né? De outras situações tão gritantes que nem passa pela cabeça da gente que a gente vai encontrar isso, tá? Mas encontramos. Agora, gente, a gente vai falar sobre o tratamento, tá? O que a gente tem de tratamento, tá? A gente tem, olha lá, aqui sem o slide, a gente tem a radioterapia, eu já falei um pouquinho sobre ela, tá? A radioterapia, para cada tipo de tumor, gente, vai ter uma indicação. Se vai ser rádio, se vai ser químio, tá? Se vai ser, hoje, a gente tem a opção do hormonioterapia, tem a opção da imunoterapia, tá? Então, depois que foi decidida, tá? E só falar um pouquinho, gente, que o cirurgião vai fazer a cirurgia, tá? Se a conduta for a cirurgia primeiro, depois ele vai encaminhar esse paciente para o oncologista. O cirurgião não vai mais assumir esse paciente. O paciente passa a ser do serviço de oncologia. E daí o oncologista vai escolher qual é o tratamento. Daí, gente, não é só a escolha, tá? Eu não sei se eu já contei para vocês que a minha mãe teve um câncer de estômago, assim, também um tumor gigante. Ela tirou 85% de estômago, só tem um pedacinho de estômago assim. Só que ela tem uma doença hepática muito severa. Ela tem uma cirrose, tá? Por esteatose, então uma cirrose muito agressiva. Então, ela tinha indicação para fazer rádio e quimioterapia, tá? Só que quando ela foi para a oncologia, ela foi desconsiderada essas duas possibilidades, e ela nunca fez nada, porque tanto a rádio quanto a químio iam lesar exatamente o fígado, justamente o fígado que já é doente, tá? Com essa cirrose, tá? Que já fez um grande estrago, ela só não fez ainda a ascite, tá? Mas de resto, tá? Então, tudo isso, gente, é levado em consideração. Então, a gente, às vezes, até fala para o paciente, não, o senhor deve fazer quimioterapia, o senhor deve fazer radioterapia. A gente nunca deve falar, porque a gente não sabe como isso vai se desdobrar, tá? Porque, às vezes, não dá tempo para a gente conhecer todo o histórico desse paciente, tá? Então, a gente tem a opção da radioterapia, tá? Que ela atua diretamente no DNA, tá? É agressiva, tá? Mas é assim, é indolor, não tem contraindicação, não tem nenhum sinal e sintomas, né? A única coisa que ela vai causar, tá? Pode causar é uma queimadura no local, tá? Essa queimadura, ela pode ser de primeiro grau, uma queimadura leve, como uma queimadura até de terceiro grau, tá? Uma queimadura daquelas horrorosas, dependendo do local e dependendo do número de radiação que o paciente vai fazer, tá? Normalmente, tá? O número máximo de radiação são 60, tá? Mas aí eu não posso falar se em alguma situação pode fazer mais, tá? Aí eu não sei explicar muito isso. Como eu já falei, quando o tumor está próximo da medula, eles vão usar um protetor de medula, tá? Então é colocado esse protetor de forma que a radiação não penetre na medula, já que a radiação tem o poder de destruir o DNA. A gente tem a quimioterapia, tá?
que é ótima também, mas bota para lá de sinais e sintomas durante todo o tratamento, tá uma situação assim bastante difícil, tanto para a equipe de enfermagem gerenciar, quanto para o paciente, para o familiar aceitar, porque muitas vezes é muito difícil, tá? O paciente passa muito mal, o paciente vomita muito, o paciente apresenta vários sinais, sintomas, tá? É um mal-estar terrível, o paciente às vezes não tem força nem para levantar do leito, tá? Fica super deprimido, que ele acha que vai fazer um tratamento para melhorar, e na verdade ele estava até bom, né? Porque ele não estava com nada. Aí ele começa a receber um tratamento, ele começa a ter tudo de ruim, entende? Então, aquela cialorreia sem fim, aquela babação que ele gera muita saliva, né? E ele não consegue engolir com tanta facilidade. Então, aquela baba, aquela coisa muito difícil mesmo, tá? E, às vezes, todo o tratamento, cada ciclo é sempre a mesma coisa, e aí isso faz com que a imunidade também desça um pouco, entende? Então, ele fica aí, aquele negócio, né? Tem que ficar, muitas vezes, afastado de qualquer paciente, porque o paciente que tem uma infecção, ele vai pegar, porque está com a imunidade baixa, então, assim, desgasta muito. E aí eu vou falar para vocês, não é qualquer enfermeiro, não é qualquer profissional da enfermagem que consegue levar isso com tranquilidade, ajudando o paciente, que o paciente, às vezes, que chama a gente toda hora, toca a campainha o plantão inteiro, porque ele quer melhorar daquilo, e a gente também não tem remédio para melhorar. A gente faz o quimioterápico, a gente dá um antiemético, tá? E olha que para quimioterapia a gente tem tanto antiemético bom, tá? Se a gente pensar o que a gente usa aí de digesan, de coisinha boba, tá? A gente usa aqueles pesado mesmo assim, às vezes, tá? O paciente não responde, e continua vomitando, continua com aquele mal-estar. Gente, não tem coisa pior, vamos ser francos, você numa cadeira ali recebendo quimioterapia, ou às vezes até deitado, e você vomitando, e você passando mal, é super desagradável, é muito assim, desgastante mesmo, tá? Mas tanto a rádio quanto a QT, elas podem ser feitas, né, juntas, tá? Ou de forma separada. Na quimioterapia, turma, como funciona? Existe um protocolo, então vamos dizer, veio o resultado lá, qual é o seu tumor? Bom, meu tumor é um adenocarcinoma de pulmão. Então, a gente vai lá, procura adenocarcinoma de pulmão, aí já vem tudo que deve ser feito, tá? Para esse paciente, tá? Essa determinação, tá? Esse tratamento, ele é definido, tá? Para todo o Brasil, inclusive até para fora, tá? Todo o tratamento deve ser seguido ali. A gente sabe que, às vezes, no meio do caminho, ele não dá certo, tá? Pode acontecer alguma coisa, o paciente não responde, o paciente agrava, tem que trocar. E aí, às vezes, muitos oncologistas pode ser que até quebre esse protocolo e vá fazer um outro tipo, tá? Não é o que se preconiza, mas a gente sabe que em algumas situações isso pode acontecer. Também existe no INCA, gente, alguns pacientes que eles são levados, tá? Para pesquisa. Então, eles são informados que eles, se concordarem, né, mediante termo de consentimento, eles vão passar a usar o medicamento que está sendo testado aqui, que já foi usado em outro país, ele é certificado de tudo, e ele entra nesse programa, tá? Onde ele vai receber um medicamento novo, tá? Que pode ou não dar certo, tá? A minha amiga enfermeira teve um câncer de útero, ela entrou nesse programa, só que eram 5 sessões. Na terceira, ela não respondeu mais, tá? Então, ela teve que sair do tratamento. É uma situação que pode acontecer também. Estou trazendo, assim, as várias possibilidades, né, que existem, principalmente na rede pública, na rede de pesquisa, porque a tentativa de melhorar é muito grande, né? Quando a gente vai para o particular, não. O particular vai seguir o protocolo e acabou. A gente também tem, tá? A imunoterapia, a gente tem a hormonioterapia, tá? E a gente tem os cuidados paliativos, tá? Quem
entende um pouquinho de cuidados paliativos aí, gostaria de falar, gente. Fala aí, mamãe. Você diz o quê? Sobre o que a gente entende como cuidado ou se a gente tem experiência? Não, o que você entende Ah, de pensamento? Se você já lidou... é aquele... Não tem experiência nenhuma, só mesmo de teoria, né? Fala um pouquinho da teoria. Que é aquele tratamento dado ao paciente que ele pode ter, o tratamento dado ao paciente que ele pode ter é, a doença, quando ele tem Falhando uma alguma situação que coisa. não tem cura, Isso mesmo, gente. ficou ruim na hora que precisa. Às vezes a pessoa fala assim, mas vai para o cuidado paliativo porque não tem mais jeito, tá? Na verdade, é um entendimento errado que a gente tem, tá? O cuidado paliativo é que ele não vai responder, tá? A quimioterapia ou a radioterapia que já foi tentado, e a gente vai dar um tratamento de suporte, tá? A gente não vai conseguir resolver o problema, tá? Do tumor, do câncer, tá? Mas a gente vai tentar outros medicamentos, tá? Que façam com que ele tenha uma qualidade de vida melhor, tá? Lembrando que a gente não vai conseguir tratar o câncer, tá? E sim oferecer uma qualidade de vida melhor. Porque muitas vezes o que acontece? Esse paciente continua em quimioterapia não respondendo, e aí ele tem uma qualidade de vida péssima. Como alguém, acho que foi até o Robson, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que ele colocou, que realmente descompensa muito o paciente. Oi. E... Fala, Robson. É isso aí que a Natália falou, né? E realmente dá uma qualidade melhor de vida, né? Ou, Isso. em alguns casos, né? Existe algumas pessoas que falam um final de vida, né? Também, assim, um conforto, né? Para que não tenha dor, né? Não tenha sofrimento, né? Que amenize o máximo possível a situação, né? Que o paciente está ali, né? Dando conforto, né? Isso que é importante, né? A gente sabe que o câncer, ele é uma doença muito dolorosa na sua fase terminal. Então, muitas vezes, ele ficar em casa e tudo, a família não vai conseguir fazer um medicamento à base de morfina, que ele não vai conseguir comprar. E mesmo o comprimido de morfina não tem a mesma ação do que uma morfina venosa em drip, que vai ficar infundindo 24 horas. Então, tudo isso é um conforto melhor, o paciente não estar sentindo dor, o paciente tendo uma qualidade dele, está se alimentando, está tendo até podendo ir fazer um passeio pelo hospital. A gente tem hoje unidades de cuidados paliativos, assim, realmente maravilhosas, entende? Então, muitas vezes o tratamento é muito agressivo, tá? Porque todo tratamento, tá? Contra o câncer, principalmente na rede pública, principalmente no INCA, ele é de forma bastante agressiva, porque a proposta exatamente é chegar a combater a doença. Então, vão se tentando de tudo, tudo. E aí isso compromete muito a qualidade de vida do paciente, né? O paciente vai fazer a quimioterapia, parece que ele vai, né, para a forca, porque quando ele volta, quando termina, ele está acabado. Então, se a gente pensar o que é melhor, né? Claro que não é morrer ou viver, mas sim viver de uma forma mais aceitável, com mais qualidade, né? Então, às vezes, a gente tem um entendimento muito errado. Cuidar, vamos jogar lá no hospital qualquer, esperar ele morrer, porque não tem mais o que fazer, tá? Eu não vou dizer que não existe esse hospital, pode até existir, né? Afinal, a gente sabe que existe hospital para tudo, né? Como a gente vê aí, asilos, instituições para idosos das piores categorias, orfanatos também das piores categorias, então pode ter lugar para tudo, sim, mas não é isso que a gente preconiza.
E também o pessoal que trabalha, gente, é um pessoal que ele é qualificado, ele é capacitado para isso, tá? Não é pegar qualquer pessoa e jogar lá para lidar com o paciente em cuidados paliativos. Mas vamos lá. Então, esqueci aqui que a imunoterapia, tá? É um tipo de tratamento, tá? Que faz as células, tá? Do próprio corpo, né? Atacarem o câncer. E na hormonioterapia, tá? Já que inibe a atividade dos hormônios, né? Que pode ter alguma influência no crescimento do tumor, tá? Então, tumores de tireoide, né? Tumores de pâncreas, né? Onde tem uma função hormonal muito grande, eles estão fazendo um tratamento justamente ali inibindo, tá? Determinados hormônios. Então, o que a gente tem é isso, tá? Pode ser até que tenha alguma coisa já no mercado mais atualizada, porque tem muita coisa, gente, a gente quase não dá tempo de saber tudo que tá sendo feito, mas inicialmente o que a gente costuma sempre fazer vai ser, né, a cirurgia, que ela pode ser feita, aqui eu não coloquei, tá? Mas estou falando para vocês, pode ser feita antes do tratamento, tá? Ou depois. A gente pode ter um tratamento pré-cirúrgico e também pós-cirúrgico, tá? A gente pode fazer uma radioterapia ou mesmo uma quimioterapia antes da cirurgia, com o objetivo sempre de reduzir esse tumor, e pode, depois da cirurgia, dar continuidade ao tratamento também. Aí, gente, agora, tá? Chegou a nossa hora, tá? Temos algumas complicações, tá? Durante a administração dos quimioterápicos, tá? Complicações bastante relevantes, tá? Bastante comprometedoras, tá? Que pode comprometer tanto o profissional quanto a instituição, tá? Por isso que eu falei da questão da capacitação. Em todos os momentos, esses profissionais precisam estar capacitados para isso, tá? Não adianta a gente estar lá no nosso hospital, tá? Na nossa clínica médica, na nossa clínica cirúrgica, e chegar alguém e falar que a gente vai ter que administrar um quimioterápico, porque aquele paciente faz quimioterapia, tá? Isso é muito difícil, muito complicado. Então, a gente pode ter, tá? Dentre todos aqueles medicamentos, a gente vai ter drogas que são irritantes, tá? E a gente tem as drogas que são vesicantes, tá? Daí eu trouxe algumas imagens aqui, as drogas irritantes, ó, que fazem uma irritação, tá? Na pele, tá? Que pode ir até para o subcutâneo, tá? Irritação bastante importante, bastante grosseira, né? Porque às vezes a gente não percebe, só quando o paciente começa a relatar que a gente vai olhar, né? Que muitas vezes o gelco pode ter saído do local, né? Alguma coisa pode ter extravasado o líquido, porque todos esses quimioterápicos, esses líquidos, né? Eles são extremamente tóxicos, né? Para a área, para tudo. E aí, de forma pior ainda, a gente tem essas drogas que são as vesicantes, tá? Que olha a lesão aqui embaixo, tá? Ela consegue, tá, destruir toda a camada da pele, a camada do subcutâneo, muitas vezes até a parte do músculo, tá? Então, faz uma lesão horrorosa, de dificílima cicatrização. Gente, difícil de cicatrizar aquela lesão, tá? Então, uma lesão que vai depender da cirurgia plástica, vai ter que colocar um enxerto ali, tá? Para cobrir aquilo. Por isso que sempre é indicado, tá? Quando for fazer quimioterapia, que seja feita, tá? Através de uma punção de veia profunda, ou subclávia, ou jugular, tá? Para que não exista a possibilidade de ocorrer essa reação. Mesmo assim, turma, a gente sabe que ao adaptar, né, essa quimioterapia, tá, a gente tem que ter todo cuidado, porque quando a gente for enroscar o equipo, tá,
na saidinha do catéter, tá? A gente tem que ter o cuidado de ver se está apertado direitinho, porque também pode extravasar pela conexão, tá? E aí vai pingar na pele do paciente, vai pingar. Se a gente pensar que uma quimioterapia pode levar 4 horas, 6 horas, pingar, e a gente não está observando, tá? O que a gente vê muito é quando é feito na veia periférica, tá? Que é o mais comum, que às vezes chega lá, precisa ser feita rapidamente, aí não tem nenhum médico no momento para fazer uma função de veia profunda, a enfermagem não é habilitada para fazer isso, não é permitido, então a gente opta pela única opção que tem, né, que é a veia periférica, tá? E é sempre na veia periférica que dá essas confusões, tá? Então, é importante que a gente conheça qual é a droga que eu vou usar, qual é o medicamento, tá? Qual a ação desse medicamento no paciente, tanto a ação, né, de forma geral, tá? Quanto a ação, tá? Qual é a ação, né, que pode me causar uma lesão na pele desse paciente. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, sim. E hoje a gente sabe também que existe um setor dentro do hospital, tá? E aí eu vou falar de qualquer hospital, porque o paciente pode fazer quimioterapia em qualquer hospital, não precisa ser um hospital oncológico, tá? Existe um setor que é um local de preparo de medicamento, onde a gente tem uma capela de fluxo laminar, que é uma caixa onde a pessoa trabalha ali dentro, só coloca as mãos, tá? Não tem o contato, a aspersão de todo o medicamento não vai para o meio ambiente, lá dentro vai ter todo o processo de ventilação e expulsão disso, tá? E quem trabalha ali nesse preparo são profissionais que foram preparados para isso. Pode ser técnico de enfermagem, pode ser técnico de farmácia, tá? Eles são preparados para preparar todos esses medicamentos, tá? E depois vai chegar para a gente, só para a gente injetar, ou em alguns locais, o próprio pessoal que faz o preparo vai na unidade e administra, tá? Então, assim, a gente, na verdade, vai ter pouco contato, mas pode ser que algum de vocês vá trabalhar nessa área de preparo. Então, a gente tem que pensar que uma lesão dessa, além de todo o problema que o paciente já está passando, não é verdade, de todo o desconforto, ele agora tem uma lesão importante, tá? Uma lesão física para deixar ele mais triste, ainda mais deprimido, tá? Essas complicações, gente, de irritabilidade, lesão de pele, elas também podem acontecer com algumas outras drogas, tá? Com cálcio, por exemplo, em crianças, tá? Uma pena que a Débora não esteja aqui hoje. No neonatal, às vezes a gente faz aquela punçãozinha na cabeça da criança, né? E também pode ter extravasamento ali, tá? E criar uma lesão, tá? Vesicante, tá? Com alguma droga que foi injetada ali e saiu, tá? O gel que saiu da veia, tá? E causa essa lesão, tá? E é uma lesão difícil de cuidar, porque a criança é muito pequena, causa muita confusão, porque a família vem em cima, então a gente tem assim, que ter o máximo de cuidado. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de catéteres para quimioterapia, tá? Então, a gente tem esse aí, porta-cat, que ele é totalmente implantável, tá? O que é um catéter totalmente implantável, tá? É um catéter que vai ficar lá dentro e para o lado de fora, tá? Só vai ficar essa cabecinha que a gente está vendo na imagem à esquerda, tá? Que é essa meia bolinha assim, vai ficar no subcutâneo, como vocês estão vendo embaixo, que fizeram até desenho de uma carinha, tá? Isso aí é um dispositivozinho, tá? Que ele é feito de silicone, tá? E ele consegue suportar até 2.000 punções, tá? Então, 2.000 furadinhas de agulha para a gente fazer a quimioterapia, tá? A gente usa uma agulha diferente, que é a agulha de Huber, tá?
que é uma agulha que é assim, olha, igual a letra, como se fosse uma letra L, tá? Então, você fura a agulha e ela fica deitadinha. Em vez da gente... Fura a agulha, não. Fura o dispositivo de silicone. Em vez dela ficar em pé assim, ela tem uma dobrinha assim, fazendo igual uma letra L deitada, tá? E ela fica acomodadinha, deitada, de forma, tá? Que ela não saia daqui. Esse catéter, tá? A parte do catéter mesmo, tá? É colocado, tá? Cirurgicamente, tá? Numa veia profunda, tá? Ela vai lá para veia cava, tá? Via subclávia normalmente, tá? Fica lá bonitinha. A gente só vai ter que ter cuidado com infecção, mas nada fica do lado de fora. Por isso o nome do catéter é catéter totalmente implantável, tá? Porque ele vai ficar cobertinho. Esse dispositivo, ele vai ser acomodado, tá? Aqui no subcutâneo. Então, quando botar ele ali, a gente vai cobrir, tá? Com o subcutâneo e fechar com a pele. Tá? Então, quando a gente posicionar, a gente vai furar a pele e o subcutâneo. Embaixo do subcutâneo vai ter o dispositivozinho de silicone, tá? É super tranquila essa punção, tá? É difícil ter extravasamento, porque a agulha vai ficar deitadinha, tá? Então, assim, é muito mais seguro, tá? Para todo mundo, tanto para o paciente quanto para a equipe que está ali prestando assistência a ele. A gente também tem outros tipos de catéteres, tá? E até mesmo um catéter comum a gente pode estar usando, tá? Enquanto esse catéter não é implantado, tá bom? A gente tem também, tá? Deixa eu ver aqui. Catéter que é semi-implantável, tá? Inclusive, na atividade da avaliação, tá? Que eu vou deixar para vocês, eu coloquei para vocês vão pesquisar esses catéteres. Semi-implantável, tá? Ele não fica totalmente dentro, tá? Essa parte de silicone não existe, o que fica do lado de fora é uma conexão como se fosse um polifix que a gente vai conectar. Tá? Mas aí vocês vão buscar o resto disso trazer para a gente, tá? Falar mais um pouquinho aqui só, que eu já devo ter falado, a radioterapia, tá? Mas quero mostrar para vocês que existem algumas formas de fazer radioterapia. Ela consegue ionizar átomos e moléculas, né? Através da destruição do DNA, tá? Que isso vai fazer com que não haja mais a divisão celular. Então, é um bloqueio, né, da tumoração, né, dos tumores, para não se dividir mais. Aquela forma que a gente sabe grosseira do tumor, que vai se multiplicando 1 em 2, 2 em 4, 4 em 8, aquilo vai, né? A radioterapia vai fazer exatamente isso, tá? Vai incapacitando essa divisão celular. Tá? Só que a gente tem a contraindicação, tá? Que ela também afeta muitos genes, tá? Altera a membrana celular, da mesma forma que a quimioterapia também, tá? A quimioterapia vai destruindo as células malignas, mas as benignas que estão ali em volta vão ser destruídas também, porque o medicamento não sabe reconhecer quem é célula maligna e quem é célula benigna. Bebendo uma aguinha aqui, gente. E aí, como eu falei para vocês, eu queria deixar aqui para vocês que às vezes a gente vai encontrar isso no prontuário, ou algum médico vai comentar com a gente algum nome estranho, e que a gente não sabe o que é. Então, a gente tem nas indicações da radioterapia, a gente tem aquela indicação que é paliativa, tá? Que pode só ser para aliviar os sintomas, como eu falei. Tá? Pode ser, no caso de sangramento, de dor, obstrução respiratória, um pré-operatório não está aqui, mas também é considerável. E ela tem a curativa, né? Que são aqueles tumores radiosensíveis. Por isso que eu falei que a escolha é do oncologista, porque tanto a quimio quanto a rádio, elas não servem para tudo, tá? Então, a radioterapia tem uma indicação e uma resposta muito boa para linfoma de Hodgkin, para CA de próstata,
Mas a gente tem alguns tipos, né, dessa radioterapia. Ela pode ser feita de forma externa. E aí, essa forma externa, turma, ela é chamada de teleterapia, tá? É aquilo que a gente faz, eu não sei se vocês já chegaram a ver o que é. É uma sala, você fica ali, uma sala de espera, aí você é chamada, você vai lá, se posiciona lá, o profissional vai colocar você de frente para o aparelho, tá? E o aparelho vai irradiar, tá? Ele vai mirar justamente no local que é o seu câncer, se for na mama, se for no pescoço, se for na cabeça, onde for, ele vai irradiar diretamente no local. Por isso, ele faz uma queimadura só naquele local, tá? Mas a gente também pode ter a radioterapia interna, tá? E aí, essa é chamada de braquiterapia. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar ou ter lido alguma coisa a respeito, tá? Então, essa braquiterapia, ela é feita de forma interna, através de implantes, através de aplicadores, tá? Soluções, cápsulas, tá? Para cada situação, tá? Às vezes a gente tem para tumor de útero, tá? Que é colocado lá dentro da vagina, tá? Então, coloca um aplicador ali dentro, implanta essa radioterapia que vai eliminar, tá? Essa irradiação durante X horas, tá? Mas internamente, tá? O paciente fica isolado numa sala só para ele, tá? Recebendo essa braquiterapia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Robson, você já pegou algum paciente fazendo esse tipo de procedimento? Alguém... Não. Nunca, ainda não tive essa oportunidade, não. Porque às vezes ele é muito mais específico, né? A gente vê isso, por exemplo, no INCA tem muito, mas tem locais particulares que também já fazem. Assim, para câncer de útero eu vejo bastante. Assim, uma situação bastante, não é muito confortável, né? Principalmente para câncer de útero por conta da posição, tá? Que a paciente tem que ficar naquela posição ginecológica durante algumas horas, tá? Mas Sim. resultado Eu ainda bem não tive positivo. essa oportunidade, não. E achei muito interessante essa questão do preparo da medicação no slide anterior que a senhora falou. Também, assim, eu já ouvi falar, mas nunca vi nem presenciei, não, mas eu acho muito interessante também. Na verdade, turma, isso agora é uma exigência, tá? Todo hospital, tá? Tem que ter essa área para preparo de medicamento e com um profissional exclusivo para fazer isso. Qual é a nossa realidade? Como foi a nossa realidade? Eu acho que ainda é em alguns hospitais. A gente chega no plantão, né? E o enfermeiro acaba fazendo uma escala e determina, né? O Wendy vai ficar no preparo da medicação, Natália vai ficar com o paciente tal e tal, Robson com tal. Existe uma divisão de tarefas, tá? Hoje, isso, para preparo de medicação, não é mais aceitável, tá? Não estou falando que não existe mais, tá? Mas não é mais aceitável. Por quê? O que a gente quer é que tenha uma pessoa preparada para fazer isso. Pode ser que todo mundo no plantão esteja preparado, e aí tudo bem, a gente pode estar fazendo um revezamento. Mas aquela história que a gente preparava, como a gente ainda vê isso, no posto de enfermagem, tá? Está preparando lá a medicação, está diluindo a medicação. Aí chega um paciente, pergunta uma coisa ali no posto, né? Chega um familiar, pergunta outra coisa, né? Chega a nossa colega, pergunta, já deu banho no paciente, tal, e a gente preparando medicação, e a gente preparando, diluindo, preparando isso e aquilo, tá? Então, as chances, né, de se cometer um erro, de qualquer seja o tipo de erro, tá? Seja na dosagem, seja em termos de contaminação, seja em termos de interpretação de troca de prescrição, é muito maior. E aí, já existindo esse espaço, que é todo fechado, se existir a capela de fluxo laminar, que é uma proteção para o profissional, tá? Ela só serve para proteger o profissional, tá? E todo mundo que circula no hospital.
porque essa capela, ela tem uma saída, tá? Que vai levar como se fosse uma chaminé. Quem tem fogão a lenha sabe, tem que sair aquela fumaça pela chaminé e jogar lá no céu, né? E essa aspiração, essas gotículas, né? Que sai do preparo de medicação toda, né? Que a gente faz, aquela liberação da medicação na agulha, para a gente ver se a agulha está obstruída ou não, tudo isso vai sendo, né, jogado ali no meio ambiente, né? Então, a gente precisa de proteger todo mundo que está ali, tá? E principalmente quem está preparando. Tá? Então, isso tudo hoje já é uma determinação. Se vocês consultarem o Corém, tudo vai estar lá bem definido isso, tá? E aí, para a gente finalizar, tá? O que a gente tem aqui? Aqui o papel do enfermeiro, tá? Ficou meio repetitiva, já tinha falado isso, que é fazer a suspeita diagnóstica, tá? Orientar sempre quanto à prevenção, a gente vai fazer isso tanto na área da atenção básica quanto na área hospitalar, né? Auxiliar quanto ao tratamento, a gente explicar tudo para ele, tá? E, principalmente, planejar a nossa SAI, tá? Aí eu quero falar um pouquinho, gente, que assim, é super importante a gente explicar para o paciente, porque muitas vezes o médico ele não vai explicar isso tudo para o paciente, tá? Então, ele vai falar assim, quimioterapia, uma pessoa que é mais centrada, que tem um pouquinho de conhecimento, já vai saber, que já ouviu alguém falar que a quimioterapia é uma coisa dos horrores, tá? Então, você já vai estar ali, tá? Com o seu texto preparado para explicar um pouquinho para esse paciente sobre o que é, gente. Porque não é fácil, entende? É chato ele ir para casa com aquela cialorreia, com aquela vontade de vomitar, com aquele mal-estar. Nem sempre ele vai ficar hospitalizado, né? Então, a gente tem que explicar isso para ele, mas tem que falar que ele vai ter que ter força, porque é o tratamento que foi determinado para ele. Aí a gente fala, mas eu queria tanto fazer radioterapia, a gente explicar que não a radioterapia para esse tipo de doença não é indicado. Então, assim, compete a gente, porque é muito triste, gente, a gente receber um tratamento que a gente não sabe o que é. A gente achar que vou lá fazer um tratamento, né? E não saber que tem 1000 contraindicações que a gente vai passar mal, horrores, não é verdade? Então, compete a gente falar da outra coisa ruim da quimioterapia. Qual é a outra coisa ruim da quimioterapia, turma? Que mexe muito com a parte estética. Queda dos cabelos. Exatamente, né, gente? Vamos pensar nas mulheres, né? Todo mundo gosta do seu cabelo, então a gente saber, né? Que ao longo do 3º, 4º, 5º dia de quimioterapia, né? A gente vai começar a perder cabelo, né? O ponto de perder tudo, tá? É assim, é um choque também e às vezes a gente fica meio desorientada, né? Usar chapéu, lenço, peruca, né? Do nada, assim, você vai passar a viver você vai ser um outro personagem, não é verdade? Então, a gente explicar tudo isso, tá? Aqui eu estava falando da alopécia, né? Que é a queda dos cabelos, né? Então, vale a pena a gente explicar um pouco por que está acontecendo isso, que depois vai nascer o cabelo, tá? Então, orientar para usar um shampoozinho suave, tá? Pouca escova, né? Se a gente escovar, que elas sejam com uma cerdinha bem macia, tá? Aí, quando cair tudo, né? Passar um filtro solar no couro cabeludo, usar um chapéuzinho, tá? Alguma outra coisa, se ela vai optar por usar uma peruca, né? Um lenço, incentivar o uso de bonezinho, se ela quiser. E antes de cair, a gente deve sempre orientar para ela forrar, tá? Um paninho no travesseiro, porque principalmente à noite, tá? É a hora que cai muito cabelo, tá? E às vezes cai estufo, tá? E aí quando a gente acorda, vê aquilo, é uma coisa bem
desagradável, chocante, né? Mexe muito com nossa estética, né? Então, assim, se você colocar o paninho, rapidamente se recolhe aquilo, parece que o choque é um pouco menor na hora que você recolhe, tá? Náuseas e vômito, a gente já falou, tá? Perda de peso e fraqueza, tá? Também acontece muito, por quê? Principalmente por conta, gente, da cialorreia, que ninguém aguenta, tem de produzir tanta saliva, então você não tem vontade de comer, porque você já não consegue engolir a saliva, tá? Com quantidade suficiente, né? Para você não ficar salivando, e você ainda vai ter que engolir também a alimentação. Então, você acaba não querendo comer nada, tá? Nem beber nada, tá? E, consequentemente, você vai perder peso, vai ficar mais fraco. Então, isso a gente tem que tá sempre conversando, comer em pequenas quantidades, alguma coisa, e vai tentando competir com aquela salivação, tá? Incentivar o autocuidado, mostrar que ela pode fazer quase tudo, né? Aumentar a autoestima, a imagem corporal, porque muitas vezes a pessoa, né, poxa, ó, cai o cabelo, emagreceu pra caramba, né, tá vomitando, então tá cheio, né, uma pessoa que fala assim, não tem mais condição de sair para lugar nenhum. Então, aí a autoestima fica bastante comprometida, tá? É importante também a gente inserir ela, tá? Logo numa equipe multiprofissional, né, que tem terapia ocupacional, tem psicologia, tem vários profissionais, né, que vão ajudar, né, nessa fase, né? Acreditar sempre no paciente, gente. Eu coloquei aqui que isso é importantíssimo, tá? A dor que o paciente sente é o somatório de todas as experiências dolorosas. Então, não é só aquela dor que ele está sentindo, daquela vivência ali, tá? É uma dor que ele está sentindo, porque ele recebeu aquele comunicado da doença, é a dor que ele teve durante a cirurgia, é a dor que ele acha que vai ter quando ele assumir as suas funções novamente. Então, o paciente que, além, muitas vezes, da dor física realmente, da doença, tá? Os analgésicos, tá? São importantes, tá? Às vezes podem ser necessários associações com outras terapias, tá? A prescrição do analgésico ela deve ser sempre contínua, evitando que o paciente sinta dor, tá? Então, se está prescrito lá de 4 em 4 horas, vamos fazer de 4 em 4 horas, mas ele não está sentindo dor agora. Mas quando fizer 4 horas e meia ou 5 horas, ele pode fazer. Então, vamos dar para evitar que ele sinta a dor. Porque a dor, gente, acaba com qualquer possibilidade de ação do paciente, tá? E trazer um pouquinho aqui também, gente, do aspecto psicossocial do paciente com câncer, né? Que é o momento de vida que o paciente recebe o diagnóstico, cada um vai receber esse diagnóstico de uma forma, tá? Tem gente que vai querer se matar, tem gente que aceita, tem gente que acha que vai ficar curado. Então, cada um a gente vai passar, vai ter experiências 1000, tá? De pacientes que vão ter reações as mais variadas possíveis, tá? Muitos já tiveram experiências passadas, né, de familiares, amigos, com resultados positivos ou negativos, o que influencia bastante também no dele, né? Também tem preconceito cultural, né, que a palavra câncer está muito associada, né, à morte, então, né, é meio difícil assim, você, aluna aí do curso, né, e de repente desaparece, aí quando você volta, alguém pergunta, poxa, fulana, sumiu, você fala assim, não, que eu tive um câncer, que não sei o quê, estava fazendo tratamento, não é uma coisa que a gente consiga falar com tanta facilidade, não é? Existe ainda um pouco de situação velada quanto a isso, né? A gente não gosta de falar que a gente está com a doença, e as pessoas que estão escutando a gente falar também, às vezes não sabem o que vão falar, né? Então, ainda é uma doença, né, que está sempre envolvida em muitas estranhezas, não é verdade? Informação pela mídia, né? Também, muitas vezes, a doença é transmitida de forma sensacionalista, né? Sempre colocando, muitas vezes a gente vê, né?
o Gianecchini teve câncer, teve linfoma, a presidente Dilma também teve, todo mundo foi tratado no hospital lá em São Paulo e saiu bem. Aí a gente vê que a nossa realidade, quando a gente chega aqui no INCA, a gente morrendo. Então, aí está passando na televisão também que hoje está sendo comemorado o Dia Internacional do Dia de não fumar, aí começa a ter várias palestras falando sobre o câncer de pulmão, e assim vai a mídia trazendo várias informações, tá? Que podem trazer para o paciente, né? Pontos positivos, também pontos negativos, né? E, assim, para o pior de todos é a possibilidade de morte iminente, né? Que muitas pessoas, né, acabam lendo ou sabendo, ou como eu falei das experiências passadas que já vivenciaram, né? Pois é, estava tão bem, ele de repente, morreu, não se sabe como, aquela história, tá? Então, a gente tem que também tentar contornar, assim, de forma mais realista possível. A gente não vai poder dizer, né, que não vai morrer de câncer, a gente não tem como evitar, né, o que a mídia vai falar, a gente simplesmente pode tentar contornar essas situações, mas que já é muito importante. Trouxe aqui algumas referências, tá? Eu deixei lá no Moodle também, turma. Um pouquinho de um material que fala sobre cuidados paliativos, tá? Que é importante. E deixei lá sobre catéteres também. Deixa eu interromper aqui. Que vale a pena vocês darem uma passadinha por lá, mesmo que não seja nessa semana, mas quando finalizar o período, tá? Eu coloquei que algumas pessoas consultaram, acessaram muito pouco o nosso material que a gente disponibilizou lá. Então, quem tiver interesse durante as férias, que essas férias um pouquinho maior, né? Dá para vocês irem lá, dar uma olhadinha, porque sempre reforça, vocês vão ser mais privilegiados, que vocês vão para outro período agora com um período assim, de férias maior. Quando a gente vem do primeiro para o segundo, a gente nem entende que é férias, né? Que é tão corrido que a gente sai de uma prova e já está começando outro período, tá? Darem uma lidinha também, turma, na parte de neuro, de cardio, hepático, porque vocês vão ver esses pacientes já no CTI com a professora Luzimar. Então, aquela parte que ficou, tá? Do quinto período, tá? Da clínica do paciente, vocês já não vão ver mais, tá? Porque vocês vão ver, a professora Luzimar vai estar preocupada com o paciente cardiopata que está lá no CTI, que está entubado, que está no ventilador, ela vai fazer essas abordagens das complicações que esse paciente teve. Então, mas aí você vai falar, ela vai falar assim, isso aqui é uma ICC. Aí você vai falar, o que é ICC? Ela vai falar, isso já foi dado. Não vai dar para ela recuperar isso tudo, tá? Então, assim, por exemplo, paciente com AVC, dá uma lidinha lá, a diferença do hemorrágico, né, pro isquêmico, que aí quando chegar lá, ela vai falar, esse paciente aqui está grave, foi um hemorrágico, ele já foi operado, mas está ainda hipertenso, e está grave, agora está aqui usando um drip de tranquilizante para deixar ele sedado. Então, a parte lá que ficou no quinto, gente, ela vai ficar esquecida, mas que vai fazer falta para vocês, tá? Então, quem puder, antes de começar as aulas, dá uma passadinha por lá, dá uma olhadinha, tá? Paciente renal que está internado, é cardiopata, puxa, mas ele também tem insuficiência renal, ele faz hemodiálise, né? Então, ou faz diálise peritoneal, está lá com a parte cardiológica dele toda afetada, mas também é renal, então está fazendo o procedimento dialítico, para vocês ficarem mais assim, dar mais suporte para conduzir o sexto período nessa disciplina de saúde de adulto de risco, tá, turma? Então, não esquecer, a parte mais específica, assim, oncologia, vocês já vão ver menos, mas esses casos mais que vão levar o paciente ao CTI, todo mundo, a gente já tem assim, uma noção de qual paciente vai para o CTI, né? É o enfisematoso, né? Aquele paciente que adora passar quase um mês lá no CTI com a gente, né? Então, a gente dá uma lidinha também, né? Aquele paciente que
faz tráfico de cigarro, né? Depois vai lá passar um longo tempo com a gente, né? No CTI. Então, gente, de oncologia, isso é uma pequena parte, como eu falei, é um mundo muito grande também, da mesma forma que a questão da saúde do idoso é gigante, a gente vai ter até mais à frente, né? Uma disciplina só de saúde do idoso, está previsto isso, porque é tanta coisa para a gente falar dele, na verdade, o idoso cresceu tanto que vai virar até uma disciplina, né? Então, assim, quem puder dar uma lidinha, vale a pena, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, turma? Vai ser a nossa última aula? Antes da Comigo prova? vai ser a última aula, gente, que agora, semana que vem, vai ser a professora Helva vai colocar, vai falar sobre multiculturalismo, tá? É, assim, uma parte que vocês podem até falar, gente, isso aí não tem, a gente nem vai usar isso, tá? Mas também é uma determinação do MEC, que disso tudo, para que tenha uma interação, porque a gente sabe que muitas vezes, poxa, eu não vou trabalhar com índio, eu não vou com indígena, eu não vou trabalhar com isso, né? Mas chega para a gente. Lá no meu hospital, a gente recebe as crianças indígenas, né? Daí, quando eu chego na pediatria, né? Quando eu estou na supervisão, né? Um festival de tudo que vocês possam imaginar, né? Fumando chá não sei do quê, batendo lá nos instrumentos, né? É tudo que possa, é festinha, é o pai lá com cocá, e assim, uma coisa que também não era o que a gente queria, né? Mas chegou para a gente, é o que eu falo, né? Chega para a gente vai ter que se virar, né? No aprendizado ali, como é que a gente vai lidar, né? Falar com o pai, muitas vezes um nome super complicado, falado sobre um catéter, uma coisa que ele não sabe o que é. Então, a gente vai criar, né, uma forma de ter que explicar isso para ele, que ele consiga entender. Então, a gente tem a questão da gente estar recebendo pessoas, né, de outro país, pessoas de outra etnia, né, que têm outros, né, valores, outros contextos que a gente também não conhece. Então, é uma briga grande, né, porque eles não conhecem o nosso jeito e a gente não conhece o jeito deles, né? Para a gente é muito pior, porque a gente vai conviver com vários, né, estranhos, né? Eles não, para eles vai ser só a gente, mas a gente não, né? Um dia veio uma pessoa de um lugar, quando eu trabalhava na hemodiálise, tinha muito isso. Todo centro de diálise é obrigado a receber o paciente de outro país, né, de outro estado, para fazer diálise, que ele não pode ficar sem dialisar. Então, a gente tem um nome que é dado paciente em trânsito. Então, vem de outro país, vem de outra localidade, né? Com outros entendimentos, né? Com outra língua, com outros valores que a gente precisa se organizar, né? Para atuar. Então, a aula de multiculturalismo tem muito a ver com isso, né? Com a questão de como a gente vai, por exemplo, hoje os indígenas já têm o tratamento dentário, né? A gente já tem dentista presente lá dentro, então, coisas que foram, né, crescendo e dando suporte. Então, assim, vale muito a pena. Daí eu vou postar a provinha para vocês aqui no final de semana, tá? A última avaliação. Gente, acho que não vai ter despedida, tá? Mas eu queria agradecer a vocês, tá? Assim, foi uma turma muito participativa entre aspas, né? Com esse negócio de quadradinho na tela, nunca é participativa, né? Mas, assim, pelo interesse de vocês, tá? Pelo, assim, número bem reduzido de ausências, tá? A turma estava sempre muito presente. Dizer que, assim, a gente sempre tenta, né, oportunizar o máximo de coisas, né? A gente está vivendo esse período que acho que pegou todos nós também um pouco desprevenidos, né? Embora a gente já tá meio que se acostumou, né? Mas ainda assim é difícil, né? Porque todo o nosso curso foi estruturado para ser presencial, né? E assim fica muito mais difícil, mas assim a gente, em contrapartida, a gente buscou muitos materiais para disponibilizar para vocês, para quem tiver tempo para consultar, tá? Dizer para vocês que se a gente voltar... Professora,
presencial no período que vem, eu vou visitar a turma de vocês, tá? E qualquer coisa que vocês precisem, estou sempre por aqui, tá? Quem quer falar, Robson? Isso. Então, a senhora está se despedindo aí, né? Mas eu acho que nós da turma só temos a lhe parabenizar, né, pelas aulas. Foram aulas boas, foram trocas de experiências, né? Nós, de alguns técnicos, né? Outros de vivência mesmo, né? No dia a dia, né? A senhora apresentando casos da sua vivência de trabalho. Contudo, a gente só tem a enriquecer, né, nosso aprendizado, e somos muito gratos, foi um prazer, né, em especial conhecê-la, né, conhecer também a professora Luzimar, que nós ainda vamos ter o privilégio Isso. de estar com ela no próximo período, né, e é isso, só deixar um muito obrigado para a senhora e até breve, né, quem sabe a gente se esbarra aí Gente. no E deixa eu campo de falar uma trabalho. coisa importante também, gente, que eu falar um pouquinho. Para vocês que são técnicos, tá? Vocês, quando se formarem, vocês precisam esquecer que são técnicos. Vocês precisam buscar agora a função de enfermeiros, porque para quem não é o objetivo de todos vocês, né? Se formar e buscar um espaço para vocês, tá? Então, queria falar para quem não é técnico, tá? Que a gente só vai ter uma equipe fortalecida se a gente realmente fizer uma equipe, porque não existe só equipe de enfermeiros ou equipe de técnicos. A gente tem que fazer uma equipe realmente equipe, porque os técnicos, gente, é nosso fortalecimento, porque eles vão estar sempre em maior número, tá? Eles vão ser os praticantes, tá? São eles que vão desenvolver a maior parte das práticas, tá? E se a gente não tiver um grupo bem fortalecido, que a gente esteja sempre capacitando, sempre atualizando, porque muitas vezes eles também não têm tempo para fazer isso. Então, quando sobrar um tempinho no plantão, tá? A gente, como enfermeiro, tem que estar ali falando sobre isso, explicando. Às vezes é um procedimento novo que muita gente não viu, entende? Então, tanto a gente está aprendendo também, porque a gente vai ver muita coisa nova, não vai existir um dia que a gente não veja uma coisa diferente, gente, porque tudo hoje corre muito rapidamente, né? Quando a internet chegou, ela trouxe para a gente um mundo de possibilidades, né? Só que não dá para a gente ficar grudado na internet 24 horas, né? Então, essa história, tá, da gente menosprezar o técnico, gente, a gente tem que acabar com isso, que a gente vê muito enfermeiro que faz isso, entende? Então, isso é uma coisa muito ruim, isso fragiliza a equipe, entende? É aquele enfermeiro que só quer aparecer para o médico, entende? Quanto, na verdade, a gente tem que ser uma equipe maravilhosa. Todo médico vai falar, adoro o plantão da enfermeira X, porque todo plantão dela é super legal, entende? Então, assim, essa parte a gente tem que estar sempre lembrando, gente, porque não dá para a gente ter mais isso, entende? Na equipe, todo mundo vai trabalhar junto, não tem aquele que é diferente, que é menos competente. A gente vai encontrar, sim, mas compete a nós, enfermeiros, também, tá? Fazer esse nivelamento, tá? Vai ter aquele colega que não está afim? Vai, sempre. No mundo do trabalho não vai ter a perfeição. Vai ter aquele colega que não está afim, aquele colega que o paciente chama 10 vezes que ele quer urinar para colocar a pomada, ele finge que não escuta. Vai ter aquele que a gente pergunta, já deu banho? Ele não responde. Aí à tarde você descobre que o paciente não tomou banho. A gente sempre vai ter alguém assim. Vai ter os que vão colaborar, os que vão vestir a camisa, mas vai ter alguém também que não vai estar muito afim, está procurando outra coisa, mas também compete a gente a estar puxando esse profissional, estar mostrando para ele que enquanto ele estiver ali com a gente, ele vai ter que trabalhar e fazer as coisas para que tudo flua de uma maneira bastante positiva. E também, gente, que assim,
muitas coisas a gente sempre vai aprender com o técnico, porque ele vai estar sempre na linha de frente do fazer. A gente não tem como desconsiderar isso. Pelo contrário, a gente tem que estar considerando muito isso. E vocês vão ver que tem muitas vezes o médico vai preferir chamar o técnico do que chamar o enfermeiro, porque sabe que o enfermeiro, tá, não sabe, o enfermeiro, ele não se revestiu daquele conhecimento para estar ali. Tá? Então, só lembrando isso que eu acho que é importante, porque no nosso meio do trabalho ainda tem muito isso, entende? Certas rixinhas que só atrapalham a gente, entende? Em vez de estar fazendo a profissão crescer, na verdade, não faz. Então, é isso, gente. Ó. Mas vou estar falando com vocês ainda pelas mensagens, tá? A gente vai se encontrar, com certeza que esse Covid vai ter que desaparecer, né? Até vocês se formarem, a gente vai se encontrar. Daí, se a gente voltar no presencial, né? No ano que vem, vou catar lá onde está a sala de vocês para dar um oi. E é isso, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Eu estou por aqui, vocês podem mandar mensagem, tá? Obrigada, professora. Foi um prazer. Tá bom, queridos. Esperar, né, que vocês sejam ótimos enfermeiros, tá? Porque é isso que a gente espera, porque eu quero ser cuidada por vocês, tá tudo certinho, do jeito que a gente conversou aqui. Eu fico brincando sempre do preparo de medicamento. Olha, gente, se vocês vão diluir direitinho, vão aplicar a dose certinha, hein? Então, assim, pensando sempre o quanto é importante, assim, para uma mãe deixar um filho, né, no hospital, né, um neonatal, no CTI, aos cuidados de alguém que ela nunca conheceu, né? E, assim, deixar seu bem mais precioso lá. Então, assim, vamos valorizar o quanto nós somos importantes, tá? Então, vamos ficar por aqui. Verdade, professora. Obrigada. Tchau. Um prazer. Beijo. Tchau. Obrigada.